Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o médico urologista Dr. Marcos Dias Ferreira, que vai nos falar sobre um assunto extremamente importante e bem da época do ano, que é a questão das pedras nos rins. Será que aumenta a predisposição para a pedra dos rins? Essa é a pergunta que vamos fazer inicialmente ao Dr. Marcos. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem, uma satisfação mais uma vez, Então, Vilmar. É um assunto pujante, né? Ainda mais quando a gente pensa na situação de que 30% a mais a gente tem de procura nas emergências médicas em decorrência de dores, né? De pacientes que chegam com aquilo que a gente chama pior dor, pior que a dor do parto, né? Que é causada muitas vezes, então, justamente pela migração dessas pedras que saem dos rins e vão descendo pelo canal do ureter até a bexiga. Então, é algo muito importante que a gente realmente alerte a população e converse sobre isso. Este aumento dos 30% dessa demanda é justamente em função da sazonalidade do verão. Exatamente. O que acontece? A gente sabe que nesse período, Vilmar, de verão, as pessoas acabam, apesar de tomarem mais líquidos muitas vezes, né, pela sede, pelo calor, muitas vezes não é a quantidade ainda suficiente para que elas efetivamente façam uma boa diluição da urina. E isso faz com que exista uma concentração maior do que a gente chama de solutos, que são os cristais, em especial cristais de ácido úrico, de oxalato de cálcio, carbonato de cálcio e outros elementos, né, que vêm do produto de alguns alimentos, que a pessoa também, por vezes, abusa no verão. Então, as causas seriam falta de quê? De ingestão de água? De ingestão de líquido. Porque no tempo que a gente aprendeu a questão da solução, que é o soluto e o solvente, exatamente, o solvente seria a água, para fazer a solução que fique normal. Quando a gente fala no consultório, a gente fala em qualquer líquido em especial, né? Então, tem pessoas que falam, doutor, posso tomar o chá de quebra-pedra ou o chimarrão, né? Então, todos os líquidos são válidos, mas a água ainda é o melhor líquido que o indivíduo pode ingerir durante porque é o pura, seu dia. Né, doutor? Pura. E tem a questão que as pessoas não se dão conta também, que no verão existe um aumento da sudorese, as pessoas suam muito, perdem muito líquido pelo que a gente chama de as perdas insensíveis. E essas perdas insensíveis, como a sudorese, a própria respiração, a pessoa quando vê, tomou um volume que ela considera satisfatório de líquido, mas houve tanta perda pelo suor, ela numa atividade esportiva, por exemplo, suou tanto, a pessoa pode perder durante um dia o equivalente a 2 litros de líquido só pelo suor. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Tem pessoas que suam bastante mesmo. Muito, Vilmar. E aí o que acontece? Ela acaba tendo menos passagem no seu trato urinário de líquidos, acaba diluindo menos a sua urina e cada vez que a gente concentra demais a urina, existe uma chance maior de justamente aumentar a quantidade de solutos, né, de cristais. Sim. E esses cristais, obviamente, vão se agregar e vai originar, então, a formação do cálculo. No caso do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, também é outro fator que acentua esse sintoma, essa questão da pedra nos rins? O sal de cozinha, ele é um dos fatores considerados chaves na ocorrência, né? Então, o abuso do sal, ele pode ter, de fato, efeitos importantes na formação do cálculo. A gente nunca deve esquecer, Vilmar, que a incidência de cálculos até a década de 80 era considerada de 1% na população em geral. Hoje nós estamos falando em várias populações em no mínimo 15% da população com cálculo, com pedra nos rins, chegando a algumas populações até 20% da população com pedra nos rins. Isso nos dá 1 em cada 6 ou 1 em cada 5 pessoas tendo pedra nos rins. É verdade. Isso é algo muito sério, isso é um problema de saúde pública. Então, quando se fala na questão do sal, a gente fala também na questão da alimentação. O consumo de proteína em excesso, que a sociedade moderna, então hoje, né, cada vez mais consumindo mais e mais proteína, isso também é um fator de risco associado. Então a gente deve não só controlar o sal, mas controlar também o volume de carne que a gente come durante a nossa dieta. Carne vermelha, frituras. A carne vermelha, as frituras, né, a própria questão dos frutos do mar, que são muito saudáveis, né, do ponto de vista geral, mas também quando consumidos em abuso, nós temos ali um percentual maior de formação de ácido úrico. Temos que ter atenção com a
aquele churrasquinho gordo, salgado, temos que ter atenção. Sempre. Aí a gente se lembra dos programas anteriores, né, Vilmar, onde a gente falou na questão da gordura saturada, que vem justamente da carne vermelha, né, nas carnes em geral, mas em especial na carne vermelha, e essa gordura saturada significando um risco maior, inclusive, para a ocorrência de tumores, né? Então é importante a gente controlar a questão não só da dieta, mas também, obviamente, da ingestão de líquido durante o dia. Os sintomas que a pessoa possa assim, perceber que já está em algum processo de possibilidade, não é, de formação de cálculo renal, quais seriam os sintomas mais visíveis para a pessoa, para procurar o especialista? Isso é importante, essa pergunta, Vilmar, porque os sintomas eles podem ser tão leves como, eventualmente, algumas fisgadas, pontadas que a pessoa possa sentir na altura dos seus rins, né, eventualmente descendo em relação à área que a gente chama de flanco, até a região inguinal, eventualmente até os genitais. Né? Então, tem mulheres que sentem dor, eventualmente, na região dos grandes lábios, homens que sentem dor na região do escroto, do saco, né, dos testículos. Então, essas percepções dolorosas, pequenas, podem ser, eventualmente, migração de pequenos cálculos. Agora, quando existe uma formação calculosa maior, que vá descendo pelo ureter, né, e causando, obviamente, justamente por não ser uma pedra lisa, ela tem pontas, e essas pontas, quando descem pelo canal, elas podem rasgar o canal, elas podem efetivamente causar um dano no tecido. E aí a dor é intensa. A dor é muito intensa, como eu disse, né, dor que as mulheres que têm parto normal referem como dor pior que a do parto. E também o que pode vir é a presença de sangue na urina, né? Eventualmente, associada até à própria presença da pedra, muitos pacientes têm infecção urinária e a primeira manifestação, na verdade, pode ser simplesmente uma infecção urinária. Coloração da urina e imediatamente procura o médico. Crucial, quando o indivíduo percebe que a urina tem ficado muito concentrada, eventualmente avermelhada, obviamente tem que procurar o urologista, né? Cor marrom já é um sintoma? Já é um sintoma, a cor pode ficar com uma cor, eventualmente, que vai do alaranjado até o vermelho, efetivamente, sim, como um sangramento vivo. Aí já está numa situação crítica, né? Normalmente nós temos aí um quadro de hematúria, que a gente chama, que é sangue na urina, e que tem que ser investigado pelo urologista. Então, nós sempre chamamos a população no sentido de que tenha atenção também em relação ao seu xixi, né? Que realmente olhe a sua urina depois de urinar. Qual é a melhor coloração? A melhor coloração é a coloração mais transparente possível. Amarelinho claro para transparente, ou seja, o paciente está bem hidratado, está urinando de forma adequada e ele está diminuindo o seu risco de formação de novos cálculos. Tratamento, doutor, quando chega nessa fase crítica? Pois bem, quando o paciente tem uma pedra nos rins e está localizada exclusivamente nos rins, como a gente diz, esse paciente pode ter uma gama de opções que vão desde litotripsias extracorpóreas, que são procedimentos feitos por ondas de choque que atravessam a pele, né, através de um balão saem essas ondas, né, acoplado assim justo à pele, e essas ondas de choque batem, então se concentram no cálculo e levam à fragmentação desse cálculo. A efetividade desse tratamento é da ordem de 60% e é um tratamento que também não é isento de riscos, hoje já se sabe. Então, a gente indica normalmente para cálculos mais isolados e de uma densidade menor. Por outro lado, pacientes que já têm a evolução de um cálculo que esteja descendo pelo ureter, esse cálculo que está em migração, que já é um cálculo ureteral, ele passa a ser uma urgência urológica. Então, o urologista vai oferecer várias opções de tratamento, entre elas, eventualmente, né, mais raramente, o uso dessa litripsia, mas frequentemente vai oferecer para o paciente a opção de fazer a retirada por via endoscópica, ou seja, uma endoscopia urinária chamada ureteroscopia, onde ele entra com um equipamento muito fininho, em torno de 2 milímetros. Para ter uma noção, o ureter tem em torno de 3 milímetros de luz. Isso permite que com um equipamento fino, em torno de 2 milímetros e pouco, a gente consiga chegar até onde está o cálculo e fragmentá-lo com o uso de energia laser. Então, efetivamente, o cálculo pode ser completamente fragmentado, a via desobstruída e esse paciente efetivamente tenha a sua situação resolvida, não só com alívio da dor, mas também, principalmente, com alívio da obstrução, que é uma questão muito séria, Vilmar. Muitos pacientes ficam obstruídos por muito tempo e essa obstrução, quanto mais o tempo vai passando, mais dano ao rim a pedra vai causando. Perfeito. Doutor Marcos, para finalizar então o nosso bloco, quais são as recomendações que o senhor nos traz, principalmente para essa época do ano que é o verão? Para essa época do ano, do verão, nós precisamos aumentar a nossa ingesta de líquido. Nós precisamos entender que o consumo também de carnes excessivamente
também é um fator de risco também para a formação dos cálculos. Então, sempre que possível, limitar essa ingesta a aproximadamente 80 gramas, 50 a 80 gramas, isso depende, obviamente, do peso do indivíduo, mas também aumentar a sua ingesta de líquido para uma média que vai em torno de 30 ml quilo por dia. Isso numa pessoa de 70 quilos, nós estamos falando em 3 vezes 7, 21, ou seja, 2.100 ml ou 2 litros e 100 ml aproximadamente. 2 litros de água. Aproximadamente 2 litros de água, isso é o ideal, né? E, obviamente, a restrição do sal. O sal, ele tem que ser usado com muita parcimônia. Quando a gente fala em uso extra de sal na comida, a gente está falando em uso de 1 a 2 gramas de sal, não mais do que isso, né? E a gente sabe que a população normalmente abusa do sal. Muito bem, doutor Marcos Dias Ferreira, muito obrigado pela sua participação, médico urologista, sempre trazendo ótimas informações para a nossa saúde. Agradecemos também a sua participação, sua audiência. Fique conosco.